Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, boas-vindas para você profissional, entusiasta da área de alimentos e bebidas. Eu sou a Carol Godoy e esse é mais um episódio do BHB Foodcast. Hoje, no nosso papo aqui, tá super especial. Eu tô com a Cris Leonard. Ela é mais conhecida até como Senhora Inovadeira para o mercado e não é para menos. A Cris, ela tem uma trajetória muito bacana dentro do mercado de alimentos. Ela atuou por mais de 15 anos em indústrias de ingredientes, ajudando aí os clientes dessas indústrias a inovarem, o que deu para ela uma super bagagem. E hoje, algum tempo já atrás, ela resolveu empreender e voar com as próprias asas aí, trazendo uma consultoria para o mercado de alimentos dentro dessa parte de P&D e também criando uma escola, a Tactical Food School, para o setor. Cris, muito bem-vinda a esse papo. Eu fico muito feliz de estar aqui trocando essas ideias com você. O P&D é uma parte essencial e tão importante dentro da inovação e o nosso papo aqui acho que vai ser regado com isso. Bem-vinda. Carol, muito obrigada. Eu agradeço muito ao convite do BHB para que a gente possa fazer esse papo aí. Acho que a gente tem muito a colaborar e a contribuir com todo o mercado de alimentos, né? E a gente fica sempre muito feliz de poder colaborar com as nossas percepções, experiências e também aprender junto com vocês, junto com as pessoas que estão assistindo, com as suas próprias percepções e experiências. Ótimo, ótimo. Para a gente começar esse papo e aquecer aqui a nossa audiência, eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse que dar uma nota hoje para o setor de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, considerando aí, eu sei que a gente tem um país continental com várias realidades, empresas pequenas, nacionais, multinacionais, mas colocando tudo isso num caldeirão, se você tivesse que dar uma nota para esse setor no Brasil, de 0 a 10, qual seria? Olha, eu vou lhe dizer assim, eu vou lhe responder da seguinte forma, vou talvez responder você pela tangente. Nós fizemos uma pesquisa sobre o perfil de pesquisa e desenvolvimento no Brasil entre final de dezembro e início de janeiro desse ano. Nós conseguimos amostrar cerca de 380 profissionais dessa indústria e lá pelas perguntas a gente quis saber como aquele profissional avaliava a estrutura do seu setor, a estrutura do processo de pesquisa e desenvolvimento. Se ele era um processo bem estruturado, com início, meio e fim, responsabilidades, autoridades definidos, ou não. E daí a gente tem apenas 37% dos profissionais que consideram o seu processo bem estruturado. Então, a nota que os próprios profissionais se deram, vamos imaginar numa escala de 0 a 10, 3,7. E eu acho que essa nota 4, vamos dizer assim, ela talvez condiza com a grande maioria das empresas, né, dos processos de pesquisa e desenvolvimento que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de conviver. Você sabe que um dos cursos que a Tacta oferece é o curso de gestão do processo de pesquisa e desenvolvimento, é um curso que eu ministro, e nesse curso já passaram, assim, eu acho que nós já tivemos 300 ou 400 profissionais nesse curso, e a gente tem gente de empresas muito grandes fazendo conosco, daí geralmente o processo está mais bem estruturado, mais bem definido, né? Mas quando a gente vai para as empresas pequenas ou médias, inclusive, empresas médias que com inclusive expressão nacional, a gente acaba tendo assim algumas coisas bem arcaicas, assim, tipo, por exemplo, empresas que nem um briefing estruturado tem, não tem um processo para deixar os projetos entrarem na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, a meu ver, a gente é bem embrionário em pesquisa e desenvolvimento. Esse resultado da pesquisa, ele não me traz surpresas, assim, ele corrobora aquilo que a gente já via na prática. E vamos imaginar que a gente está no 4, assim, ainda falta muito para a gente passar de ano aí. Pensando nessa nota e nessa pesquisa que você levantou, quais foram os principais quesitos, assim? Porque você citou, por exemplo, o briefing, né? O briefing é uma questão mais de inteligência, de estratégia, não está necessariamente ligada à estrutura de você ter uma planta piloto, você ter máquinas que são tecnológicas, né, de ponta. O que você acha que mais impede? É realmente o processo, as pessoas não terem o conhecimento de idealizar, de fazer os projetos acontecerem de uma forma mais produtiva, focada em resultado? Ou é essa estrutura mesmo que a gente tem
em empresas nacionais? Olha, eu acho que é um pouco das duas. Na pesquisa a gente mapeou que a estrutura física ela é deficiente. Por exemplo, a gente tem um dado que só 42% das empresas, a grosso modo, tem uma planta piloto disponível para pesquisa e desenvolvimento. Isso quer dizer que a maior parte dos testes, né, 58% das empresas, os testes elas vão da bancada. A maioria das empresas, pelo menos, tem uma bancada, um laboratório, né, de desenvolvimento. Então, a maior parte dos testes sai da bancada e vai direto para um nível industrial, o que é temerário, no mínimo, e reduz custoso, também né? Custoso, e reduz a capacidade de inovação também, porque você só vai levar para um teste industrial aquilo que você já sabe que vai dar certo. Você não vai se arriscar, justamente por causa do custo, né? Então, isso é uma questão de estrutura física. Aí tem a outra questão, que é a estrutura de gestão, né? A gestão do processo, que é essa questão que você está chamando de conhecimento e tal. Os fluxos de conhecimento do processo de P&D também são bastante deficitários, né? A gente tem as duas coisas. A grosso modo, eu vejo que há um grande desconhecimento sobre como fazer pesquisa e desenvolvimento dentro da área de alimentos. Isso não é verdade para todas as áreas. Por exemplo, se você vai para a área de TI, a gente tem processos muito mais bem estruturados nessa área. Mas dentro de alimentos, por vários motivos, talvez pelo menor valor agregado, talvez pelas equipes muito pequenas, talvez porque até bem pouco tempo atrás não tinha nenhuma empresa no Brasil, nenhuma universidade no Brasil que falasse sobre gestão de pesquisa e desenvolvimento. É diferente, eu queria fazer uma ressalva aqui. Uma coisa é a gente desenvolver um produto. Isso eu acredito que todas as universidades na área de ciência, tecnologia, engenharia, nutrição, né, nas áreas de alimentos, nas áreas técnicas de alimentos, provavelmente todas as universidades, as faculdades abordam de alguma forma como desenvolver um produto, ou preparam o profissional ou a profissional para isso. Isso é diferente da gente fazer a gestão de uma área de pesquisa e desenvolvimento que está fazendo desenvolvimento de inúmeros projetos ao mesmo tempo e que tem que ter certos fluxos na interface, por exemplo, com o marketing, com a alta direção, na interface com a qualidade, com o PCP, com a produção. É uma questão até mais, vamos dizer assim, que nem cabe tanto às áreas técnicas, é uma questão mais da esfera administrativa, né, de como se dão os fluxos de trabalho naquela empresa. E daí eu vejo que, de modo geral, as faculdades não preparam os profissionais para isso, eles vão aprender na prática, porém, quando eles chegam na prática da indústria, eles encontram outros profissionais que também não aprenderam e vão aprender na prática, e aí o ciclo, ele é vicioso, ele não se quebra nunca, né? E foi mais ou menos isso que eu enxerguei lá em 2015, quando eu tive a ideia de fazer o Senhora Inovadeira. Eu pensei, bom, tem um conjunto aí de conhecimento e de aprendizado, de experiência que eu tenho, por ter trabalhado muitos anos na área de pesquisa e desenvolvimento, que eu acho que pode ter valor para as pessoas. Vou começar a escrever sobre isso, né? A ideia do Senhora Inovadeira surgiu com um blog. Você queria contribuir e criou um blog. A princípio, era essa ideia. Como é que surgiu? Eu estava no meio, eu não sei se você conhece a história, mas de qualquer forma acho que vale a pena contar brevemente. Em 2015 eu fui demitida de uma empresa e nós resolvemos fazer um sabático em família. Nós ficamos 111 dias viajando pela Europa e pela Ásia. E quando eu estava na China, eu já tenho ainda um site para falar, um blog para falar de viagens, carreira, maternidade. Então chama Quório Curioso. E eu já sabia um pouco lidar, então, nesse universo, né, online, já escrevia bastante, gosto muito de escrever, já escrevia bastante, já entendia de páginas, na época era bem hoje não tá tanto, mas na época era bem forte as páginas do Facebook e tal. Uhum. Eu já conhecia esse meio e já digital. Sabia como, esse meio digital, né, pelo menos dos blogs, e já sabia como os blogs criavam notoriedade, como eles se colocavam na internet, o que eram coisas importantes que a gente tinha que fazer num site para que, por exemplo, aparecesse no Google, coisas assim eu já tinha aprendido, né, por conta do Quório Curioso. E daí, quando a gente estava no meio do sabático, a minha ideia naquele momento era abandonar totalmente a área de alimentos, essa era a minha grande ideia. E olha, quase te perdemos, Cris. Sim, o Quório Curioso ia virar o meu ganha-pão, inclusive, para você ter uma ideia, eu comecei a pensar em criar um curso, né? Porque na internet os blogs muitas vezes eles monetizam através de curso. Então eu pensei, vou criar um curso para ensinar as pessoas a viajar com crianças, né?
Acho que é uma ideia meio estapafúrdia, porque eu acho que ninguém ia pagar por esse curso, mas whatever. Eu tive essa ideia porque eu estava viajando com uma criança de 4 anos, eu estava lá na China. Nossa. Eu cheguei aí na muralha de Xi'an. Xi'an é uma cidade um pouco ao sul de Beijing, onde tem um negócio super legal que chama os Guerreiros de Terracota, é a maior descoberta arqueológica do século XX e tal. E a gente estava lá, eu, minha filha e meu marido, e eu pensei, daí veio a ideia de fazer o curso, daí eu pensei, vamos aproveitar que a gente está viajando, vamos fazer algumas gravações aqui, sabe, do curso. Sim, eu sim. Fui lá, parei eu tenho esse vídeo, eu acho, parei lá na muralha de Xi'an e comecei a falar o que eu achava, seja bem-vindos, não sei o que, tarará. Nunca usei. Eu acho que eu vou soltar esse curso, esse vídeo. Esse vídeo, é. Aí, pois é, daí então nós estávamos em Xi'an e daí a gente ficou muito tempo em Xi'an, a gente ficou 10 dias nessa cidade. E aí quando a gente diz que o tempo, como é que diz que o tempo é? Tem um ditado, né, que fala que o tempo é não sei o que do diabo. Ai, não sei, não conheço esse não, mas enfim, ele ensina, é professor. Não, que quando você tem tempo, você consegue, você começa a criar coisas na sua cabeça. E foi o que aconteceu. Com essa questão da gente ter ficado tanto tempo nessa mesma cidade, por uma questão que estava num feriado chinês e tal, em determinado momento veio a ideia de criar um site, de usar aquilo que eu sabia sobre internet, blogs e tal, e criar um site para falar sobre, então, a minha área, que daí era, sim, a área de pesquisa e desenvolvimento, a área de inovação. Eu acho que você encontrou um white space, né, também no Brasil. Pensando em empreendedorismo e em negócio, não tinha ninguém que falasse com tanta propriedade, assim como você faz hoje, para esse público, né? A área de P&D é uma área carente. Eu trabalhei em P&D 6 anos. Mesmo como nutricionista, eu trabalhei numa indústria de café. E eu trabalhava de qualidade, eu fui para P&D e a gente desenvolvia produtos. Tem gente que acha que indústria de café, trabalhar em P&D é simples, né? Imagina, café em pó, você torra, moe, empacota e acabou. Tem uma alquimia, uma química dentro da indústria da torração de café, de cor, umidade, granulometria, todos esses controles, se você mexe um pouquinho, a coisa já se modifica de um tanto. Fora as inovações que aí eram mais, não só incrementais, né, mas disruptivas que a gente tinha ali para traçar, arar, enfim. Mas foi um tempo muito bacana. Mas, desculpa, não é nem te cortando, mas falando sobre o assunto, falando sobre esse assunto aí do white space que eu falei, né, não tinha no Brasil ninguém que falasse com esse público. Então, lá atrás, eu trabalhei em 2007... Não, eu estava nessa área em 2007, até 2010. Então não existia mesmo. Eu acho que você veio num momento muito oportuno para trabalhar com esse público, formar e trazer as pessoas para essa mentalidade, né? Porque mesmo dentro do P&D, os processos, na minha experiência, eram muito operacionais. P&D reportava dentro de uma indústria grande que eu estava, reportava para a área industrial. Eu não sei como que são as estruturas também que você descobriu aí na sua pesquisa, se é mais a área de comunicação, de marketing ou industrial. Onde eu estava era a área industrial e era muito top-down. Olha, faça isso, resolva isso. A gente não participava de nenhum processo de criação. Nada estratégico, né? Assim, tipo um P&D bem tático, né? Sim, acho que, inclusive, esse gancho é bem interessante, Carol, porque essa é uma distorção que a gente tem muito grande no Brasil a respeito da área de pesquisa e desenvolvimento. Como eu falei antes, a gente não sabe fazer pesquisa e desenvolvimento, grosso modo, né? Claro, obviamente que eu não estou falando de 100% das empresas de alimentos, né? Por favor, vamos lá fazer as ressalvas. Vai ter gente aí dizendo, não, mas na minha empresa é ótima. Tudo bem, é claro que tem empresas muito boas, mas assim, eu estou falando numa média Brasil, né? A gente, de modo geral, não sabe fazer pesquisa e desenvolvimento, e daí uma outra coisa que acontece é que a gente não se coloca, nós lá dentro do P&D, né, os profissionais de pesquisa e desenvolvimento não se colocam como profissionais estratégicos, eles não participam, e daí eles também não fazem essa autodireção de se enxergar. Essa autodireção também não sabe quase nada sobre inovação, isso também já está bem mapeado, assim. Então, assim, fica o P&D um P&D tático operacional. Eu também já passei por P&Ds assim, eu sei, né, que isso acontece, mas eu também tive a grata satisfação de ter trabalhado em algumas empresas onde a pesquisa e desenvolvimento é muito estratégica. Geralmente na indústria de ingredientes, a pesquisa e desenvolvimento é extremamente estratégica.
E daí, Sim. acho que foi uma satisfação que eu tive na minha carreira de ter trabalhado assim e ter enxergado o potencial que P&D pode ter para o negócio, né? E acho que a indústria de ingredientes é o celeiro também para as que não tem, né? Existe uma terceirização, muitas vezes, desse trabalho para a indústria de ingredientes, que, ao meu ver, pode ser arriscado em alguns momentos. Você não acha, Cris? É verdade. Eu queria só retomar uma outra coisa que você estava falando sobre o início lá do Senhor Novadeira, que eu me lembro que eu queria ter falado antes. Quando eu lancei o site em 2016, início de 2016, na verdade, quando veio a ideia, né? Acho que eu vou escrever sobre inovação de alimentos, pesquisa e desenvolvimento e tal. As coisas que eu sei, né? Eu pensei, o ideal quando a gente é um escritor, né? Que acho que antes de qualquer outra coisa eu sou uma escritora. A gente tem que escrever sobre as coisas. Obrigada. A gente tem que escrever sobre as coisas que a gente sabe, né? E daí eu pensei, bom, eu acho que eu sei muito mais sobre pesquisa e desenvolvimento do que sobre viagens, por exemplo, né? Eu fui daí pesquisar para dar uma olhada no que tinha em português. Eu botei lá no Google, inovação em alimentos. O que vinha, na época, era só páginas de tipo, alguma empresa que falava sobre como ela inovava na área de alimentos, né? Ou tinha tem um curso, na verdade, na PUC do Rio Grande do Sul, que é Ciência e Inovação de Alimentos. Então, essa página aparecia na primeira página do Google, e o resto era artigo científico, era dissertação de mestrado, coisas assim, né? Não tinha ninguém explorando nesse universo, que é o universo dos blogs, né? Não tinha sites, tal, não tinha ninguém explorando esse assunto. E daí isso me chamou a atenção porque eu tinha sido gestora durante todo esse tempo que eu trabalhei, esses 15 anos que eu trabalhei aí com pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria, eu acho que 15, 13 eu fui gestora. Eu logo fui para uma cadeira de gestão. E nesses 13 anos eu tinha que, por exemplo, fazer planejamento de treinamentos da minha equipe para o ano normal. Quando a gente vai fazer budget, né? Por ano seguinte você tem que planejar os treinamentos. E eu sempre queria achar um treinamento que fosse de como fazer pesquisa e desenvolvimento. Não, claro, tem treinamento de rotulagem, que é importante, HCP é importante, vai para a feira, faz treinamento de ingredientes, coisas assim, tudo isso é importante. Mas eu sempre buscava um curso que ajudasse a gente a pensar o processo de pesquisa e desenvolvimento. Eu nunca achava. Aí, em 2006, eu acho, 2007, apareceu um curso mais ou menos assim, em São Paulo, só que teve uma edição só e saiu. E daí, naquela época, em 2015, quando eu estava... quando veio a ideia do Senhor Novadeira, eu pensei, bom, talvez esse material aqui vai poder virar em algum momento um curso. Eu não sabia bem como isso ia acontecer, porque nessa época eu nem conhecia o Daphne, quer dizer, conhecia pela internet, mas eu nunca imaginei que eu ia fazer sociedade com ele. Assim, não tinha nada muito claro. Assim, eu sabia que se eu escrevesse na internet, a internet ia me ajudar a me tornar conhecida, ia me ajudar a talvez abrir portas em clientes. E, de modo geral, o que eu imaginava era que no início eu ia ser chamada para fazer consultorias. Uhum. Eu sempre conto essa história porque eu acho que é importante para quem está começando a empreender, pensar em deixar todas as portas abertas, assim, e se aventurar e testar coisas. Porque se eu tivesse esperado pela consultoria para começar a trabalhar, eu teria esperado 1 ano. Foi quando apareceu a primeira consultoria. Mas antes de aparecer a consultoria, as pessoas que liam o site queriam fazer curso comigo. Então, eu dei muitos cursos com base na minha experiência e tal, antes de aparecer a primeira consultoria. Agora sim, agora eu presto consultoria, dou curso, me mato, né? Mas eu gosto de mostrar isso, porque se eu tivesse saído lá da China dizendo, vou criar um site para dar consultoria, eu tinha morrido de fome. Então, acho que é importante a gente abrir e ir explorando, sabe? Deixar essas portas abertas do que é o futuro e ir explorando. Muito bom. E eu acho até um exemplo muito bom de vocês, assim, Equilibrium, acho que é um excelente exemplo disso, que ela está sempre se reinventando, criando novas, sei lá, oportunidades, parcerias, possibilidades. Talvez umas dão mais certo, outras não dão tão certo. Na Tacta é a mesma coisa. Mas eu acho que é tão importante a gente manter essa flexibilidade mental de testar coisas, né? Para ver o que é que o mercado gosta, né? Tá aberto para o novo, não ter medo do errar. Que o empreendedorismo tem muito isso, né, Cris? E aí você falando de empreendedorismo me fez lembrar que muitos empreendedores de alimentos que estão começando não tem, né? Não estou nem pensando em ter uma área de P&D, né? É um outro público. Como é que funciona o P&D para essas empresas um pouco mais embrionárias, startups de alimentos que têm a coisa mais conceitual e não tem nem fábrica, não tem laboratório? Existe a terceirização para a indústria de ingredientes, que é o que a gente estava falando, se é arriscado ou não. Uhum. E o que você acredita? Como que essa empresa inicial ela poderia trabalhar com o P&D? Quais são os caminhos?
Olha, eu acho, vamos imaginar 3 caminhos. Caminho número 1 um dos sócios da área de alimentos, que seja Técnico. qualquer uma área técnica, né? Engenheiro, cientista, nutricionista, qualquer uma pessoa da área técnica. Isso está acontecendo, inclusive, numa startup que eu mentoro. Um sócio é da área administrativa e o outro sócio, ele é engenheiro de alimentos. Então, ele fica responsável pelo desenvolvimento de produtos. O P&D ali é ele. Isso é uma possibilidade. Vamos imaginar que eu sou um empreendedor que não sou da área de alimentos, estou escutando podcast. Como é que eu faço para desenvolver o produto? Bom, uma coisa que você pode fazer é chamar alguém para ser seu sócio. Chamar uma pessoa da área de alimentos e vender tão bem o seu peixe para essa pessoa, que essa pessoa vai querer se arriscar a ser seu sócio e desenvolver o produto para vocês, né? Não só para você, mas para vocês, a partir do momento da sociedade. Isso é um caminho, né? Esse caminho, ele existe, acontece. É um pouco arriscado para quem é da área técnica de alimentos. Essa proposta acontece bastante. Eu já recebi essa proposta, eu mesma, e pessoas, nossos alunos, né, as pessoas da nossa rede, às vezes recebem essa proposta e não sabem muito bem como reagir. Por quê? Porque o empreendedor que não é técnico, ele tem o sonho na cabeça. O que ele coloca o que ele arrisca nesse projeto, muitas vezes é só a ideia dele. Enquanto que durante a etapa de desenvolvimento de produtos, a pessoa da área técnica de alimentos está arriscando todo o seu tempo que ele podia estar dedicando para outros assuntos, né? Então tem que ter um acordo muito bem feito entre as partes aí para que o ritmo de trabalho seja contínuo e de ambas as partes, né? E também, claro, na sociedade é pior que casamento, né? Então, assim, esse caminho ele tem que fazer sentido para as 2 partes, ou para 3 partes, 4 partes, né? Tem que fazer sentido, porque para você se separar de um sócio não é fácil. E ninguém quer isso também, né? Porque a separação de uma sociedade, ela é quase a ruína de uma empresa, né? Assim, muitas vezes, principalmente empresas pequenas, né? Então, isso deixa mágoas e tal. Então, o ideal é você conseguir encontrar uma pessoa, se for esse o caso, se for esse o caminho, conseguir encontrar uma pessoa com quem você possa ter uma conversa franca, falar o que tem que ser dito, sem que isso acabe com a relação entre vocês, né? O segundo caminho é o que você falou, né, da terceirização para indústrias de ingredientes. Eu acho que é um caminho também muito possível de fazer cocriação com essas indústrias, né? A indústria de ingredientes, ela está muito pronta para isso, ela tem muita capacidade, né? Tem muitas competências internas, plantas piloto, laboratórios de análise, mesmo o pessoal com muita experiência, né? Às vezes a gente tem algumas indústrias de aditivos e ingredientes no Brasil que tem, sei lá, 5, 6, 7, 8 plantas piloto no mesmo site. Várias categorias de alimentos contempladas, exato, né? Então, assim, dá para até fazer cross-polinização aí de tecnologias. Então, assim, de fato, a indústria de ingredientes, ela tem muita competência. Aí, quais são as questões, né? Número 1, às vezes o projeto do empreendedor não interessa à indústria, porque ele é muito pequeno. E isso é algo que, inclusive, em conversas, né, com alguns executivos e executivas dessa indústria, é uma coisa que eles têm mapeada, porque eles não estão, ao olhar apenas volume, né, de compras de ingredientes, muitas vezes a própria indústria de ingredientes não está participando da inovação. Porque a inovação, ela não se... Assim, ela não surge na maior parte das gigantes, né? Ou é a Seara, a BRF, JB, Danone, Nestlé lançando um produto inovador, e daí é um produto, e você deu a sorte de estar naquele desenvolvimento, mas o grosso dos lançamentos de produtos novos, diferentes, ela acontece nos empreendedores iniciantes, né? E daí são pessoas que às vezes precisam comprar 1 quilo de produto. Aí a indústria de ingredientes fala assim, não, mas eu consigo vender um saco de 25 quilos. Às vezes 25 quilos é o que a pessoa vai consumir em 2 anos daquele produto, né? Pelo menos pelo volume atual, né, de consumo. Então, a gente ainda precisa de modelos, né, de abastecimento entre a indústria de ingredientes e esses mercados mais empreendedores que funcionem. Tem algumas empresas que já têm modelos assim, por exemplo, estão distribuidores, né? E vendendo em distribuidores, ou vendendo até em coisas menores que distribuidores, como casas do confeiteiro, sabe essas casas que vendem para padarias? Então, algumas já estão vendendo ingredientes, aditivos, né, fracionados direto da indústria de ingredientes. Isso é uma forma também de participar desse processo inicial, né? Aí tem o terceiro processo, né, que é a gente terceirizar para uma consultoria. Então, ou eu tenho um P&D interno,
se você está começando, normalmente você não tem dinheiro para pagar o salário de uma pessoa, então o usual é que essa pessoa seja seu sócio, né? Ou você terceiriza para uma indústria de ingredientes, ou você terceiriza para uma consultoria, ou que seja para o Senai também. O Senai ajuda os empreendedores aí no Brasil inteiro, né, a fazer isso. Inclusive, Senai Barra Funda em São Paulo é incrível, né? Tipo, produtos maravilhosos, ótimo. Né? Sim, eu estive visitando também, as instalações são muito boas, né? Então, tem também o apoio do Senai e tem também consultorias. A Tacta mesmo faz desenvolvimento de produtos. E tem outras consultorias também no Brasil inteiro que faz, né? E daí a gente tem também prós e contras. É interessante você buscar uma consultoria, apoio de uma entidade externa, por quê? Porque, novamente, da mesma forma como a indústria de ingredientes, a consultoria ela vai te trazer uma competência, uma rapidez na entrega, porque já lidou com aquela categoria de produtos, já resolveu aqueles problemas técnicos antes, né? Isso é ótimo. Ela traz essa competência para você, esses anos de experiência para você, que às vezes você não teria condições de contratar esse profissional para trabalhar na sua empresa e também, às vezes, ele também não tem interesse de ser seu sócio. Seria um quarto caminho aí quando você terceiriza a sua produção, não é? Quando tem algumas marcas que querem lançar barrinhas proteicas agora. Então, eu vou achar uma indústria que já produz, que tem maquinário para fazer barras, e eu vou colocar a minha marca lá e eu quero uma formulação mais assim, assado, e verdade. Eu brifo esse terceiro para chegar nesse produto final. Ele que desenvolve para mim, sim. Isso também acontece muito no mundo de cookies, né? Se você for olhar, cookies no Brasil tem uma fábrica, basicamente, que produz para todo mundo, né? Aqui no Sul. E é eles que desenvolvem, bem lembrado, realmente. Existe também isso, e daí, novamente, é aquela questão da experiência, né? Uma fábrica, é uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que conhece muito, que domina aquela tecnologia. Acho que o único cuidado é ter isso bem certinho no contrato e o acordo de que aquela formulação, aquela tecnologia empregada é sua, propriedade sua e não dessa empresa. Porque se um momento você crescer e quiser mudar de fornecedor aí da terceirização, a marca é sua, o domínio é seu. Então você pode arrastar isso contigo também, né? Porque eu já vi alguns empreendedores que quiseram mudar de copacker e tiveram um enrosco por conta disso. Bom. Eu acho que é bem interessante para quem está empreendendo ler muito bem seus contratos, conhecer, né, do Código Civil, entender como se dá a relação comercial e tal, porque, de fato, a gente tem algumas proteções. E daí tem uma coisa que é a lei de patentes, que fala que, se por acaso houver invenção tecnológica, essa invenção é de quem inventou. Mesmo que eu tenha pago para outra empresa, para a consultoria inventar, a invenção não é minha, a invenção é dela. Então, a gente vai ter que, talvez, aí a gente pode botar no contrato, que daí aquela pessoa cede a licença para que eu explore e tal, né? Então, isso é uma coisa que pode ser feito. Mas aí a gente tem que entender dessas coisas também, né? Então, quando vai empreender, a gente tem que ter um portfólio de conhecimento aí bastante grande, né? Com certeza. Agora, falando da maioria, vamos dizer, a média das empresas, né, do Brasil, que tem uma certa estrutura, que trabalham numa equipe já com a área de P&D estabelecida, a área de marketing. Como você vê inovação dentro dessas empresas? Em algumas, a gente tem um setor de inovação, né? Tem pessoas que estão trabalhando ali somente pensando naquela inovação que não é incremental, é disruptiva, é daqui 2 anos, 5 anos, o que eu preciso fazer para caminhar olhando mais para o futuro, enquanto o restante está trabalhando aqui no hoje, né? Precisa fazer a roda girar e ganhar dinheiro aqui com o dia a dia. Como que você enxerga isso dentro das empresas? Você acha que funciona esse modelo de trabalho, onde tem gente pensando em inovação e tem gente pensando só no incremental? Ou a inovação ela deveria ser o ar que respiramos dentro das empresas e não precisa ter um setor, todo mundo precisa trabalhar com inovação? Olha, eu acho que esse seria tipo o cenário perfeito, né? Todo mundo sabe que precisa inovar, todo mundo entende de inovação, todo mundo faz inovação. Eu só não acho que isso seja plausível, assim, acho que isso não é realizável, pelo menos não no atual, na atual condição que nós temos, né? A gente precisa ter algumas pessoas hoje, que eu identifico, né? Dentro de um cenário atual, foto atual, né? A gente precisa ter algumas pessoas dentro das empresas que entendam como se dá os processos de inovação. E não é todo mundo que é inovador, apesar de que a gente pode ensinar algumas competências de inovação para as pessoas,
Não é todo mundo que é inovador, tem pessoas que gostam de rotina, de processo, tem pessoas que não gostam de mudança. Então, imaginar que essa pessoa que gosta de rotina, processo e mudanças, essa pessoa sozinha vai sempre lembrar que tem que inovar lá no cantinho dela. Vamos imaginar que essa pessoa trabalha lá na qualidade, trabalha na produção, e que ela vai sempre colocar na pauta dela a inovação, sendo que ela própria é uma pessoa, que são áreas, né, de rotina, né, sendo que ela própria é uma pessoa mais voltada a processo e a rotina. Eu acho que é meio ilusório, assim. Mas eu gostaria que fosse sim. Eu acho que a inovação é extremamente importante para qualquer área, não só assim. Até acho que a gente nem deveria estar discutindo inovação e desenvolvimento de produtos, porque basicamente o que tem para comer está aí, assim. Não acho que a gente vai descobrir um grande novo alimento, assim, que não existe, que não seja incremental em relação ao que já existe. O que me parece que ainda há espaço para inovação dentro da indústria de alimentos é principalmente modelos de negócio, assim. Esse modelo de negócio, a gente tem ainda muitas empresas que estão encaixotadinhas dentro do seu único modelo de negócio. A gente está vendo na pandemia como isso afetou, inclusive, os resultados das empresas, né? Vamos dizer, o meu modelo de negócio, ele prevê apenas um canal de vendas, de distribuição, e daí aquele canal fechou durante a pandemia, e daí o que eu faço, né? Então, acho que o modelo de negócio sei lá, não é nem produto, né? Acho que é mais modelo de negócio que a gente deveria estar falando sobre inovação em alimentos. Então, por isso, como eu ainda acho que esse conhecimento, saber inovar, ele não está disseminado entre as pessoas, a gente ainda tem que caminhar muito, aí eu vejo sim a relevância da gente ter células de inovação nas empresas, como muitas empresas têm, né? Uma célula específica para isso. E daí, dali, a gente começa a disseminar esse conhecimento sobre inovação para todas as demais áreas, até que a gente contaminou tanto, e falou tanto, e catequizou tanto a galera dentro da empresa, que daí sim as pessoas começam a incorporar essa mentalidade de mudança, de flexibilidade, né, dentro das suas rotinas. Mas acho que do zero isso já acontecer, disseminado por todas as empresas, é wishful thinking, assim. É coisa assim do CEO da empresa dizer, então nós temos que inovar, e não dá ferramentas para isso acontecer, assim. A gente tem que pensar de não só o que a gente quer fazer, mas como a gente vai fazer aquilo, né? Pensando nisso, né, em inovação, quando a gente fala de inovação, diversidade é muito importante no processo de inovação, certo, Cris? Você precisa ter aí mentes de todos os tipos, que vão divergir de muitas coisas para poder convergir depois num resultado final lá, numa ideia que você vai lançar e vai colocar no mercado. P&D deveria fazer parte, a gente já falou sobre isso, né, desses processos de inovação mais estruturais dentro da estratégia do negócio. Ter equipes multidisciplinares é fundamental. Eu acho que na tua pesquisa mesmo você citou que dentro de P&D são poucos os nutricionistas que trabalham, e a gente está falando de alimento para nutrir pessoas, e a gente não tem nutricionistas trabalhando nesse processo. Como a gente precisava melhorar mais e tirar, não vou dizer tirar da mão dos engenheiros de alimentos, porque eu não quero nenhuma represária aqui, e eles estudaram para isso, né? Eles foram formados para isso. Mas como é importante a gente ter outras mentes pensantes para ajudar nisso. E vou além dessa parte técnica, a diversidade social, de pensamento, de crenças, de raças. Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, sim, eu acho que tem que tirar o P&D da mão dos engenheiros de alimentos. Eu sou engenheiro de alimentos, então eu posso falar. Eu acho que sim, eu acho que é muita concentração. A gente tem mais de 51% dos profissionais da área que são engenheiros de alimentos, assim. É uma concentração muito grande. E daí, quando a gente vai pensar, a maior tendência que nós temos no momento é saudabilidade, e apenas 3% dos profissionais de P&D são nutricionistas, assim, tipo... Para mim não faz sentido nenhum, assim, tipo, é bem o que eu falei do CEO, assim, o CEO quer inovar, mas ele não diz como. E é isso, a gente quer ser saudável, mas a gente não sabe como, porque por mais que engenheiros de alimentos, sim, a gente tem uma disciplina de nutrição na faculdade, mas nem se compara, né, ao conhecimento que uma nutricionista ou um nutricionista tem a respeito do metabolismo, né, dos nutrientes e todas as questões fisiológicas. Nem se compara, né? Então, assim, eu acho que sim, eu acho que a gente deveria ter áreas maiores, e eu acho que a gente deveria ter mais espaço para nutricionistas também, porque eu acho que impacta
nos produtos que estão sendo... Esse conhecimento impacta, faz falta nos produtos que estão sendo E eu vou além também, acho que além do nutricionista, sociólogo, antropólogo, essas pessoas que entendem muito mais de comportamento de consumidor, que isso também, a indústria sempre terceiriza, eu preciso fazer uma pesquisa para entender meu consumidor, e vai para pesquisa, e vai para pesquisa. Isso tem que estar dentro, né, no cerne da coisa. É verdade, tem total razão, assim. Acho que o design trouxe muito essa visão, assim, de que a gente precisa conhecer o ser humano. Gente, a gente faz comida para seres humanos, não para ETs, né? A gente não faz comida para máquinas, a gente faz comida para pessoas. E daí a gente vai para dentro das empresas, quem é que lá dentro de fato conhece pessoas? Quando a gente conhece aquelas pesquisas de marketing, assim, né? A grosso modo, categoriza a pessoa. Números. Mulheres com filhos entre 35 e 45 anos, da classe AB, das regiões XYZ de São Paulo. É isso que a gente sabe das pessoas. A gente não sabe as motivações, a gente não sabe os dilemas, os perrengues que a pessoa passa, né? A gente não sabe, a gente não conhece o nosso consumidor a fundo, o nosso usuário a fundo, né? E daí acho que você está completamente certa, Carol. A gente precisaria ter esse conhecimento dentro da empresa e não, assim, toda vez contratar uma consultoria. É claro, novamente, vamos fazer a mesma coisa do P&D que a gente falou antes. Eu tenho tamanhos de empresa estágios diferentes. Então, eu sou uma empresa grande, poxa, aí daqui a pouco valeria a pena eu ter pessoas de sociologia, principalmente dentro da minha empresa, para que pudesse me impulsionar melhor esse conhecimento com o consumidor e transformar isso em inteligência de mercado, transformar isso em inteligência de produto, transformar isso em rótulo, sei lá, né? Então, tem vários aspectos aí. Sim, e daí tem essa questão da diversidade das disciplinas, né, que trabalham em pesquisa e desenvolvimento, e daí também tem a questão da diversidade racial, né? Sei lá se eu posso falar dessa palavra raça, porque não existe raça humana, né? Mas a diversidade cultural, né, de modo geral, a gente é um bando de branco, né? Assim, isso é muito claro, é um bando de branco. Que estudou na USP, na Unip, na Unicamp, né? Assim, Assim, e vou lhe dizer que começou a me incomodar muito isso. Já na época do Horizonte, esse ano, eu comecei a ir atrás de profissionais negros para colocar no palco. Não fui feliz na minha busca, mas agora eu tenho alguns. E daí, na verdade, a culpa não é deles, a culpa é minha, né? Eu que deveria ter começado a pesquisar muito antes. E daí, isso que você estava falando antes sobre a ação que eu vou fazer, né? Vou fazer uma ação na semana que vem no meu LinkedIn. Eu convidei, então, abri meu LinkedIn para profissionais negros da área de alimentos que quisessem usar o meu LinkedIn como palco, vamos dizer assim. Hoje eu tenho quase 10.500 pessoas, né, no meu LinkedIn. E daí, então, 5 profissionais se candidataram e a gente vai ter um profissional que vai tomar conta do meu perfil na segunda-feira, um na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta. Um deles é o William. Ai, que legal. Trabalhei com o William na Unilever. É muito bacana. Você está ouvindo e vendo esse podcast agora, essa ação da Cris já aconteceu. Então, corre lá no LinkedIn para você ver na timeline dela o que rolou. Porque vai ser muito interessante. Sim. Então, cada dia vai ser um, Cris, é isso? A expectativa é... Assim, a gente vai falar sobre eu pedi para eles falarem sobre duas coisas. Luta antirracista, né? Trazerem experiências deles, trazerem a visão deles, e é eles que vão me mandar o que eles vão querer postar, eles vão me mandar o texto, vão me mandar imagens e tal. Então, assim, eu não vou postar na semana que vem, quem vai postar é eles. E daí, a outra coisa, eu quero também que eles falem sobre inovação de alimentos, porque eu também, eu quero, dentro de uma campanha que se chama Vozes Negras Importam, né? E daí também tem uma questão que é empoderar o negro, né? Empoderar a população afro-americana, afro-brasileira, não só na luta antirracista, que obviamente é importante, mas também como profissionais das áreas técnicas, né? E na área de pesquisa e desenvolvimento nós somos majoritariamente brancos, assim, é muito nítido essa branquitude aí na área de pesquisa e desenvolvimento, e daí eu não consigo achar outra explicação para isso a não ser racismo. Né? Assim, não é possível que não tenham profissionais negros capacitados que poderiam ter sido contratados. Na verdade, a gente, às vezes, até talvez inconscientemente, vamos deixar isso claro, né? Possivelmente, muita gente é inconscientemente racista, mas Então, a gente tem que agir positivamente, né? Com uma agenda positiva para que mude, né? Muito bom, então, muito bom. Parabéns pela iniciativa. Eu, na verdade, estou seguindo o caminho de outras pessoas. Eu só copiei o que as outras pessoas já fizeram. Mas dentro da nossa área primeira, então vale a pena mesmo, né? A gente apoiar. Sim.
E daí o que eu acho que é importante, assim, e daí quando a gente fala da ótica de inovação e por que é importante essas vozes diferentes, né? Essas vozes que nunca são ouvidas, essas vozes que não estão gritando, né? E aí, assim, a gente está falando de outras vozes também, né? Vozes do interior do Brasil, que a gente tem uma fala muito São Paulo. No LinkedIn, por exemplo, se a gente for olhar no LinkedIn, a gente tem uma fala que é majoritariamente São Paulo, então a gente está falando de pessoas do interior do Brasil, né, das outras regiões. A gente está falando de pessoas com condição sociocultural diferente, de outras etnias, né, indígenas, por exemplo, né, a gente não vê, né, muito na área de pesquisa e desenvolvimento, e eu acho que a gente está perdendo por não ouvir essas vozes do ponto de vista de inovação, porque a inovação justamente depende desses pontos de vista conflitantes ou complementares ou diferentes daquilo que é o óbvio, né? Parabéns, muito bom. Vou acompanhar com certeza aí, porque eu acho que vai trazer bons frutos aí, bons insights para inovação mesmo. Agora, para um recado final, Cris, que você imagina assim que hoje um profissional de P&D da indústria de alimentos ou um empreendedor, um gerente que precise contratar pessoas para P&D, o que essas pessoas deveriam buscar hoje como capacidades e habilidades? É uma carreira técnica específica? Porque dentro de P&D a gente tem muito isso, né? As carreiras que elas vão se especializando cada vez mais e o cara fica super expert na molécula da gordura XPTO, mas não tem a visão mais de soft skills, talvez. O que hoje conta mais? O que na tua visão, se eu estou entrando nesse mercado, sou um estudante de engenharia de alimentos, onde eu deveria apostar? Sabe que quando eu me formei na engenharia de alimentos, meu pai falou, aí eu consegui meu primeiro emprego, né? Aí meu pai falou, agora tu usa teu dinheiro para comprar todos os livros técnicos que tu pode. Daí eu falei, bem capaz, eu vou usar o meu dinheiro para comprar todos os livros, né? Para viajar e para comprar todos os livros de romance, os grandes clássicos que eu nunca consegui comprar antes porque eu não tinha dinheiro. Agora chegou a minha hora. Os livros técnicos eu já li na faculdade, né? Eu sou muito assim, existe uma consultora australiana que ela chama as pessoas que têm muitos potenciais de multipotentialites. Não sei como é que seria uma tradução para isso em português, mas seriam pessoas que não têm foco, assim, elas têm uma dificuldade de ter foco. Eu sou essa pessoa, eu não tenho foco nenhum. Não me peça para ter foco, foco não é uma coisa que não existe na minha vida. Eu tenho milhões de focos, eu sou ultra multifocada, não ultra focada, é diferente, né? Então eu gosto de fotografia, eu gosto de ler, agora eu tô numa saga de fazer pão em casa, e daí eu tô fazendo caçada de cogumelo no final de semana, quando eu consigo sair de casa, e eu gosto de literatura, e gosto muito de pintura, e eu amo também falar sobre gestão, pesquisa e desenvolvimento e tal. E aí, só para trazer esse jeito meio que eu sou, assim, que eu acho que isso não é à toa que fui parar na área de inovação, né? Tem um pouco a ver com essa característica de não olhar só para uma coisa, assim, de se manter sempre olhando para coisas diferentes. E tem um termo que a gente chama que é o generalista especialista, que me parece que seja, assim, que descreve bem o que a gente deveria ser no futuro. Então, a gente viveu houve épocas do generalista, a pessoa que sabia um pouco de cada coisa. Nós já passamos pela época, recentemente, a época do especialista, do ultra especialista, a pessoa que sabe profundamente sobre um determinado assunto. E a gente está chegando, então, está vivendo já e vai cada vez mais se aprofundar, pelo menos nos próximos anos, nessa pessoa que é o generalista especialista. E daí o generalista especialista é essa pessoa, por exemplo, que sabe da molécula de gordura, mas ao mesmo tempo também tem skills lá em, sei lá, fotografia, gestão de pessoas. Entendi. Não sei, gosta de paraglider, não sei, sabe? Tem competências que vão, faz mountain bike, competências que vão até fora da área, assim, de alimento, do trabalho, especificamente. Porque a gente vai buscar nessas outras competências capacidades para a gente conseguir inovar, né? Eu gosto muito de dar um exemplo que é do professor Eduardo Tondo, não sei se tu conheces ele aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não conheço. Ele é microbiologista e ele é um dos microbiologistas mais, assim, renomados no Brasil. Ele representa o Brasil, por exemplo, no Códex Alimentários, que legal. Lugares aí. Participou da revisão da RDC 12 na Anvisa e tal. E ele é um cara que faz pesquisa de microbiologia.
e descobriu, inclusive, uma bactéria nova lá, e entre outras coisas, já fez muitas coisas interessantes na área de microbiologia de alimentos. E antes dele ser microbiologista, eu já sabia, né, que ele era escalador, escalava, né, alpinista, escalador. Eu já sabia que ele era alpinista, mas quando eu comecei a investigar um pouco essa questão do generalista especialista para inovação, eu me lembrei dele, resolvi fazer uma entrevista com ele para entender um pouquinho. E daí eu descobri que ele me contou, na verdade, que ele primeiro foi alpinista e depois biólogo, né? E depois microbiologista, né? Que ele primeiro foi alpinista e depois biólogo. E daí, por ele ser alpinista, ele estava o tempo inteiro lidando com risco de morte, né? Lidando com risco bastante alto. E daí, por ele ser alpinista, é que na prática de trabalho dele, ele se arrisca a trabalhar com patógenos. Porque nem todo microbiologista trabalha com patógenos, né? Porque são perigosos e tal. Você pode se infectar e morrer amanhã, né? E a equipe dele trabalha muito com patógenos bem virulentos. Essa salmonela que eles descobriram, Serovar, aqui no Rio Grande do Sul, ela é uma das mais virulentas do mundo. E ele me disse isso, que veio da prática de alpinismo dele, essa condição de conseguir lidar com o risco. E eu achei isso extremamente interessante, porque a gente vai fazer mountain bike ou tirar foto, não se dá conta de que isso vai impactar o nosso trabalho, mas de fato impacta. Muito então, legal, eu queria dar essa dica, né, das pessoas expandirem seus hobbies, né, lerem um pouco mais, saírem da área técnica. Eu acho que isso vai ser importante para o futuro. Aí já é importante, mas vai ser mais ainda para o futuro. E a gente tem a tendência de separar o que é pessoal do profissional, né? E somos seres únicos. Enquanto você está trabalhando, você está emprestando o seu pessoal para aquilo que você está fazendo, né? Os seus valores, as suas habilidades, as suas crenças. Então, hoje não tem mais muita coisa, é o lado profissional e o lado pessoal. Não, tanto que o seu trabalho tem que fazer sentido, tem que estar de acordo com o teu propósito, a empresa que você trabalha, você tem que acreditar naquilo que você faz, porque senão não adianta, a vida não é só pagar o boleto, né? A gente tem que ser feliz, se divertir com o que faz também, né, Cris? Com certeza. Muito obrigada pelo papo, eu acho que foi super rico. Adoro te ouvir, eu acho que são coisas que você coloca, a sua pitada gaúcha aí, um tempero gaúcho na conversa, que fica muito bom. E eu espero que todo mundo que tem ouvido esse podcast entenda mais sobre esse processo de P&D, possa buscar aí da fonte, que é a Senhora Inovadeira, aqui no Equilibrium, no BHB, todo esse conteúdo para vocês inovarem cada vez mais na indústria de alimentos. Nossa missão aqui é ajudar nessa transformação, fazer com que as empresas, as marcas e os produtos sejam cada vez melhores, que gerem mais resultados e deixem as pessoas que consomem mais felizes. Obrigada, Cris. Até a próxima. Tá bom, eu que agradeço o convite. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, Cris. Foi show.